que João precisou comer o livro? Conforme nós podemos ler no texto, Deus desejava que João profetizasse ainda acerca das muitas nações, reis e povos. Então, era necessário que a palavra ainda fosse anunciada, fosse pregada para muitos. Em Apocalipse 10:11 fica bem claro isso para nós. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Essa é a razão do pedido do anjo para que ele comesse o livro, para que ele pudesse profetizar, falar em nome de Deus. Mas talvez você possa levantar a pergunta, mas não bastaria ele ler? E preste atenção que essa não é a primeira vez que Deus faz isto com aqueles que falam em seu nome. Ezequiel, profeta de Deus, vivenciou essa mesma experiência. Em Ezequiel capítulo 3, no verso 1 ao 3, eu quero ler esse texto com vocês, diz assim, ó: E ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou, filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e enche o seu estômago com ele. Então eu o comi, e em minha boca era doce como mel. Ezequiel viveu a mesma experiência agora que João está vivendo. O sabor era doce na boca, como Ezequiel descreveu, João agora experimenta também. Mas o conteúdo da palavra de Deus, ao descer no estômago, se torna amargo. Primeiro, por quê? Porque a palavra de Deus, quando chega até nós, é graça anunciada, é salvação anunciada. Mas quando a palavra de Deus começa a se tornar parte de nós, então ela desce nas nossas entranhas, ela vai tomando parte do nosso ser, ela começa sim a exigir de nós que nós nos abstenhamos de muitas coisas que são pecaminosas. Ela começa a exigir de nós posturas éticas, morais. Por isso ela se torna nesse sentido amarga. Então nós precisamos compreender melhor estas coisas. Por que Deus pede aos servos, aqueles que falam em nome dele, para comerem a sua palavra? A primeira razão, porque sua palavra é vida para todo aquele que dela se alimentar. Então é um simbolismo de que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus primeiramente. O próprio Deus já havia dito há muito tempo antes de Ezequiel, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E aqui já há uma figura simbólica de que precisamos nos alimentar da palavra de Deus para que nós possamos ter vida. O próprio Senhor Jesus mais tarde declara estes versos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, quando ele está sendo tentado no deserto por Satanás. A palavra de Deus é pão que alimenta a nossa alma e o nosso espírito. E Jesus afirma ser ele este pão que veio do céu. Ele é a palavra de Deus encarnada que nós precisamos nos alimentar, para que nós tenhamos vida. Mas há uma outra razão que eu quero destacar, para que Deus peça aos seus profetas para comerem a sua palavra. Primeira coisa que quando eu falo em nome de Deus, quando eu estou aqui falando, quando você está falando em nome de Deus para alguém no seu trabalho, para alguém na sua casa, quando você se coloca a dizer algo em nome de Deus, no lugar de Deus, é preciso que você tem os mesmos sentimentos de Deus para com aquelas pessoas com as quais você está proclamando a sua palavra. Comer a palavra de Deus é uma forma de nós nos
colocarmos no lugar de Deus, no sentido de termos uma empatia por aquilo que Deus fala. Eu preciso sentir, de fato, o sabor daquilo que Deus está mandando eu proclamar, para que eu possa fazer isso com vida. Eu preciso sentir exatamente se aquilo que eu estou falando está em acordo com o coração de Deus. E não importa qual seja a palavra, se seja uma palavra de advertência, se seja uma palavra de salvação, ou se seja uma outra palavra, uma palavra com fim de socorrer, de sustentar, de animar, de encorajar, mas eu preciso estar revestido do coração de Deus, para que eu possa falar em nome de Deus, para que eu possa olhar para a pessoa com quem eu estou falando, expressando de fato o que Deus está sentindo. Era necessário esse tipo de empatia. Deus, quando mandava um profeta falar por ele, ele queria que este profeta tivesse empatia por aquilo que ele estava sentindo. E a gente percebe esse tipo de ato de Deus em toda a história. Não é à toa que Deus manda Oséias se casar, por exemplo, com uma meretriz. Por quê? Porque ele se sentia dessa forma com relação ao povo de Israel, e o profeta precisava vivenciar e sentir isso, para poder expressar o que Deus estava sentindo. Não é à toa, por exemplo, que Deus diz para Jeremias: Jeremias, vai até o shopping da cidade, compra lá um cinto de linho bonito, mais bonito que você encontrar, e ele vai ao shopping lá da cidade dos seus dias, compra o cinto, coloca, e ele diz assim: agora você coloca este cinto e sai pela cidade, vai andar pela cidade. E aí sai Jeremias com um cinto novo, bonito, e aí todo mundo olha, olha só o cinto de Jeremias, olha o profeta, um cinto lindo, bonito. E aí Deus diz assim: agora Jeremias, você pega esse cinto, você vai caminhar uma distância muito grande, vai colocar ele lá debaixo lá de umas pedras lá, e larga lá, enterrado lá no meio dessas pedras, volta para sua casa. Aí passa-se alguns dias, Deus diz assim: Jeremias, vai de novo lá buscar o cinto. E lá vai o profeta buscar o cinto. Aí você imagina, o cinto ficou lá enterrado, lá no meio de pedra, mofando todo aquele período, toma chuva, sol. Aí pega aquele negócio todo cheio de mofo, fedendo, feio. E aí Deus fala assim: Jeremias, agora você coloca de novo o cinto e sai na cidade. Jeremias deve ter pensado assim: para que isso? Não, vai Jeremias. Aí ele sai. Aí Deus fala assim: Jeremias, o que você está sentindo? As pessoas começam a olhar tudo torto. Nossa, não tem vergonha de andar com um negócio desse? Cinto mofado. Aquele cara não lava a roupa dele. E Deus fala assim: Jeremias, é assim que eu sinto com relação ao povo de Israel. O povo de Israel é um cinto que eu carrego que me envergonha. Então Deus fazia comumente esse tipo de coisa. Por quê? Porque Ele quer que o profeta que fala em nome dEle sinta o que ele está sentindo. Então, às vezes você lê a história e parece estranho, né? Por que Deus faz isso? É porque Deus quer que a gente sinta o que Ele está sentindo. Então quando Deus levanta você, levanta homens para falar em nome dEle, mulheres para falar em nome dEle, Ele mexe com os nossos corações, para que a gente sinta o peso que está no coração dEle. Então é importante esse comer aqui, porque era para ele sentir realmente aquilo que era a palavra viva dEle, a palavra de Deus. Por isso Deus faz isso. Então, anunciar o que está escrito na palavra de Deus não é o suficiente. Não é. A nossa relação com Deus, ela não é só uma relação cerebral, racional, não é totalmente racional. Ela não é só baseada em conhecimento de intelecto. Ela é uma relação que envolve as nossas entranhas, que envolve nossos sentimentos. Por isso, quando Deus diz para nós amá-lo, Ele diz para amá-lo do quê? De todo entendimento, com toda a sua força, com todo o seu coração. Fala de entranhas, coração fala daquilo que é do nosso ser mais interior. É assim que Ele quer que a gente ame, que a gente tenha esse sentimento com Ele. Porque aí sim eu posso falar em nome dEle. Eu sinto a dor que está no coração de Deus, quando eu vejo alguém indo para o inferno.
vou falar para alguém que eu sei que está indo para o inferno, se eu não tenho essa dor no meu coração? Se eu pouco me importa, não, Deus se importa. É necessário que eu tenha essa empatia que Deus tem por essas pessoas que estão indo para o inferno, para que eu possa falar verdadeiramente a essas pessoas. Como é que a minha relação, quando eu vejo alguém que é um filho de Deus, uma filha de Deus, que está vivendo no pecado, eu tenho a empatia que Deus tem por essas pessoas, ou não, eu só quero aplicar uma lei sobre elas? Eu preciso entender o sentimento de Deus, para que eu consiga resgatar aquela vida, porque Deus quer resgatar os seus filhos, Ele quer restaurar os seus filhos. Nós precisamos comer a palavra, de forma que ela se torne uma parte de nós, mais do que só intelecto, ela precisa penetrar em todo o nosso ser. E é isso que Deus está fazendo com João. João, você vai falar, mas eu preciso que você fale, sabe, fala, envolva o sentimento, mostra aquilo que está no meu coração para esse povo. Então coma esse livro. Não é só um conhecimento intelectual, tem que envolver as nossas entranhas, nosso ser, o nosso coração. Deus não quer pregações sem alma, sem vida, sem coração. Ele quer que você anuncie ao mundo o seu amor, amando como Ele ama, como Ele, não como nós entendemos ou como nós achamos que deve, mas como Ele. Essas palavras, elas serão doces para aqueles que nelas crerem. Ela chega no paladar de forma doce, porque traz esperança. Como foi falado pela manhã, tudo novo se faz quando a palavra de Deus entra em nosso ser, e a gente, pela primeira vez, prova, né, dessa palavra. É graça de Deus. Por outro lado, elas se tornarão amargas, também para aqueles que rejeitarem a palavra, porque ela vai se tornar, como eu disse no outro domingo, a própria condenação dessas pessoas. Então a palavra de Deus, ela é doce para aquele que a recebe a primeiro momento, mas ela é amarga para aquele que a rejeita. E só quem comeu o livro consegue sentir o doce mel das palavras de Deus. E ao mesmo tempo, o amargo, quando ela cai e traz o peso também sobre nós.